Olá, irmãos e irmãs. Quinta-feira, 21 de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de uma santa muito querida para tantos de nós. Hoje é dia de Santa Inês, virgem e mártir. Na internet tem muita coisa boa sobre ela. Santa Inês é lá do século IV e ainda muito jovem, foi vítima da perseguição de Diocleciano no século IV. E tem um texto bonito sobre ela que eu gostaria já de ler rapidinho. Diz assim, um comentário de Santo Ambrósio a respeito de Santa Inês. Inês, que é um nome que lembrava Agnus, cordeiro, porque morre pura, Morre mártir por causa da sua pureza. E diz assim, e ela sofreu muito, Santo Ambrósio escreveu assim, num corpo tão pequeno, havia lugar onde ferir? As meninas da sua idade não conseguem sustentar o olhar irado dos pais e a pontada de uma agulha as faz chorar. Mas Inês oferece todo o seu corpo ao corte da espada, que o carnífice brande contra ela com todo o furor. E tudo isso por causa da sua castidade, da sua virgindade. Foi o filho do prefeito de Roma que quis atacar a dignidade virginal de Inês, E porque foi rejeitado, a denunciou como cristã e por isso, então, ela foi martirizada. Hoje, então, rezemos a Deus pelos méritos de Santa Inês, que Santa Inês nos dê a graça, então, da pureza e da perseverança na fé. Vamos ao Evangelho, então? Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12, diz assim. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra o Jesus Salvador, o Jesus Redentor. O Evangelho de São Marcos, às vezes, ele tem umas tintas, assim, bonitas. É um evangelho mais curto, mas que tem o tom, O tom de algumas coisas, algumas frases, algumas expressões carregadas de alguns sentimentos, porque Jesus provocava isso nas pessoas. Jesus vai para a beira do mar com os discípulos e muita gente já está seguindo Jesus e aí então, olha, as pessoas se movimentam até ele, Jerusalém, Judéia, Idumeia, gente do outro lado do Jordão, gente lá de Tiro e Sidônia, isso era longe, gente. Iam até Jesus porque, olha lá, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. As boas notícias a respeito de Cristo, os testemunhos, a boa palavra sendo anunciada. Então, quando você escuta uma boa notícia, você se move. E esse povo sofrido ouvia, lá de longe que viviam, que tinha um tal Jesus de Nazaré que parece que um homem resolve a vida do povo, Parece que quando a gente escuta o que ele fala, a nossa mente se ilumina, parece que quando ele coloca a mão na nossa cabeça, algumas dores somem, alguns milagres acontecem, e gente de todo lado vai a ele, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ouvir falar de Jesus, por isso a igreja fala de Jesus todos os dias, porque são as boas novas que nos movem. A primeira leitura de hoje é belíssima, Hebreus capítulo 7, no versículo 25. Olha que coisa bonita de se ouvir falar sobre ele. Irmãos, Hebreus 7, 25. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Temos um sumo sacerdote tão grande, capaz de se compadecer de nós. Jesus é capaz, tem poder para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Quem sabe ouvindo isso hoje, muitos de nós não nos animemos a ir até Jesus em algum momento de oração hoje. Hoje é quinta-feira, em muitas igrejas, às quintas-feiras, tem-se o costume da adoração eucarística ao longo do dia. O Santíssimo Sacramento fica exposto no altar, ou os sacrários ficam abertos,
Hoje é um dia eucarístico, né? Toda quinta-feira do ano. Quem sabe ao ouvir isso você não se anime a rezar? Quem sabe ao ouvir isso você não se anima a encontrar o seu momento, certo? Se deslocar um pouco aí da tua Judéia, da tua Sidônia, ir para essa beira do mar junto com Jesus e se lançar sobre ele, né? Olha lá, com efeito Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal, uma encravada, dor de cabeça, depressão, dívida, sei lá, filho com problema, casamento não está bem, traumas do passado, câncer, eu não sei, de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Você pensa essa cena, gente? As pessoas se jogando, tentando tocar em Jesus, por quê? Porque ouviram tanto falar coisas boas que foram até ele. Meus irmãos, alguns de nós não conseguimos rezar porque a gente tira alguns minutinhos para Jesus todos os dias, mas às vezes a gente está bombardeado de desgraça, de fofoca, de conversa suja, de assunto pesado, de fake news e falcatruas. Olha, nós podemos nos jogar sobre ele. E que bonito isso. Deus se deixa alcançar. Se você se jogar sobre ele, você pode estar gordinho o que for, ele te segura, ele não deixa cair. Mas para isso precisa mover dentro de nós uma fé. Não é isso? E a carta, o texto aos Hebreus vai dizer de novo, agora no capítulo 8, versículo 6. Agora, porém, em Cristo, Jesus possui um ministério, um sacerdócio superior. Olha que lindo isso. Pois ele é mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Quando você vai ouvindo essas palavras sobre Cristo, você não sente vontade de se jogar sobre ele? Você com os seus males, eu com os meus? Vamos a Jesus, meus irmãos. Vamos a esse Jesus Salvador, esse Jesus sacerdote, esse Jesus redentor, esse Jesus que tira o pecado e o mal do mundo. Tenhamos fé, busquemos o Senhor, nos joguemos, toquemos o Senhor. Toquemos o Senhor. Eu acho muito interessante, eu recentemente, minha cabeça gira um pouco em torno disso. Às vezes em que, ou quase todas as vezes em que Jesus na Bíblia, ele é apresentado sempre dentro dessa dinâmica do movimento, do braço esticado. Você já reparou isso? Praticamente todas as vezes as pessoas precisaram se esticar, andar, se levantar, pular, correr, gritar. Um sair físico mesmo, né? A gente se move fisicamente em relação a Jesus. A importância disso, de ir numa igreja, de ir num sacrário, sabe? De sair da sala, ir ao quarto, ao banheiro, não sei, no quintal da casa e se sentar para rezar. Eu preciso me levantar e ir até Ele, né? Claro que Deus está no meu coração, você entende isso. Mas esse se mover e tocar a orla do manto, tocar o Senhor, que é capaz de salvar e de fazer prodígios na nossa vida. Portanto, irmãos e irmãs, hoje é dia de tocar o Senhor, nos joguemos sobre Ele. Esse Jesus também que silencia os espíritos maus que querem gritar, mas Jesus os silencia. Jesus que acalma, serena os nossos corações. Queridos, Ele é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.